Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 10 de Mateus. Logo no começo, nós vemos Cristo enviando os seus discípulos, dizendo a eles para irem ao encontro das ovelhas perdidas de Israel. Mas, pelo fato de que ele está os enviando na primeira parte do capítulo 10, o último verso do capítulo 9 se torna muito significante. Porque no último verso do capítulo 9, Jesus disse aos seus discípulos: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E havendo dito a eles para orarem ao Senhor para que mande ceifeiros para a sua seara, a sua próxima palavra foi: vão. Muitas vezes, enquanto estamos orando, o Senhor fala aos nossos corações, e muitas vezes nós vemos uma necessidade e pensamos: que grande necessidade aqui! A igreja deveria tentar suprir essa necessidade. E ficamos todo preocupado com as necessidades. E o Senhor diz: orem sobre isso. E ao orarmos sobre isso, de repente percebemos que Deus nos chamou para isso. Ele nos mostrou a necessidade porque Ele quer que nós mesmos supramos aquela necessidade. Muitas vezes, o fato de Deus ter mostrado para você uma necessidade em particular pode ser o início do chamado de Deus para a sua própria vida, para trabalhar naquela área específica. E assim o Senhor diz: orem, porque a seara é realmente grande e poucos são os ceifeiros. Orem para que o Senhor da seara mande ceifeiros para a sua seara. E já na próxima sessão, o Senhor diz: agora vão ao encontro da colheita. E dessa forma, oração nos prepara para partir. É enquanto eu estou orando que o Espírito de Deus pode realmente se apossar do meu coração. Como eu já disse, eu realmente acredito que oração muda as coisas, principalmente muda a mim mesmo. Eu não acho que oração muda a Deus. Eu realmente não gostaria que a minha oração mudasse a Deus. Eu acredito que Deus sempre sabe o que é melhor em qualquer situação. E eu não gostaria de convencer a Deus se eu pudesse, mas eu sei que não posso. Mas se eu pudesse, eu não gostaria de convencer a Deus a ver as coisas como eu vejo. Mas eu prefiro orar e pedir ao Espírito Santo de Deus para tomar o controle do meu coração e me moldar da maneira que Deus quer. E eu digo frequentemente: Senhor, envie trabalhadores para a colheita. E então eu ouço o chamado de Deus: quem irá? E eu respondo: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. E assim Jesus disse: orem para que o Senhor da seara, e agora ele vai dizer, versículo 1, e, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus está, em primeiro lugar, capacitando os seus discípulos para a obra antes de mandá-los para o trabalho, os revestindo contra espíritos imundos, dando a eles o poder para curar todo tipo de enfermidade e todo o mal. E agora os nomes dos 12 apóstolos. E aqui eles são chamados de apóstolos pela primeira vez, porque Jesus os está enviando. A palavra apóstolo significa enviado. Até esse momento, eles tinham sido discípulos. Eles estavam aprendendo com Jesus. Eles o seguiam e aprendiam com ele durante os seus ensinamentos. Mas agora chegou o tempo de partirem. Eles agora estão sendo enviados por Jesus, e por isso a mudança de discípulo, um seguidor, para um apóstolo, aquele que é enviado. Versículo 2 ao 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano ou cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Simão o cananita. No Evangelho de Lucas, nós aprendemos que ele era Simão chamado Zelote. Agora, Flávio Joséfo, o historiador, nos conta que os zelotes eram patriotas ao extremo. Esses homens valorizavam a liberdade acima da própria vida.
Esses homens estavam dispostos a sacrificarem suas próprias vidas ou até mesmo ver as suas próprias famílias martirizadas para que pudessem ser livres. Eles preferiam a liberdade do que a vida. Eles eram capazes de fazer qualquer coisa para defender a liberdade. Foram eles que constantemente se rebelavam contra o governo romano. Simão, o Zelote. Mateus, o publicano, era considerado um traidor pelos judeus. Ele era o que havia mais ou menos se vendido ao inimigo, porque ele arrecadava impostos para o governo romano que era tão odiado. Agora, se Simão e Mateus tivessem se conhecido em outras circunstâncias, Simão teria dado problema a Mateus, porque aqui temos um zelote que odeia o jugo romano, que está disposto a lutar para derrubá-lo, e você tem o outro que estava em aliança com Roma, um vira-casaca, por assim dizer. É interessante como Cristo pega gente de diversas culturas e passados, mesmo com experiências de vida tão diversas, e coloca juntos num mesmo lugar em amor. Agora, também é interessante para mim que, ao nomear esses apóstolos, não existe nenhuma pessoa maravilhosa entre eles. Isso de acordo com a visão do mundo. Nenhum deles é altamente educado, nenhum deles é proeminente ou rico. Na verdade, eles são pessoas muito comuns. 4 deles eram pescadores e um cobrador de impostos. Nós realmente não sabemos muito sobre os outros, mas eles eram apenas pessoas simples e comuns. Isso sempre me chamou a atenção, porque esses homens que Deus está preparando para enviar para fazer a sua obra são pessoas simples e comuns, assim como eu e você. E quando Deus tem uma obra a ser feita, ele não vai às universidades para selecionar aqueles com as notas e QIs mais altos, mas Deus escolhe e chama pessoas simples, como eu e você. É errado nos desculparmos por não servir ao Senhor porque somos pessoas comuns, porque são justamente essas pessoas que Deus quer usar para a sua glória. Se Deus tivesse usado o super talentoso, o super desenvolvido, então todos diriam: Ah, mas você não sabe que ele tem um doutorado? Você não sabia que ele é um dos mais brilhantes? E nós daríamos importância à habilidade do instrumento, ao invés daquele que usou os instrumentos. Nós teríamos a tendência de glorificar homens ou os processos educacionais. E dessa forma, em 1 Coríntios 1:27 nós lemos: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus usa pessoas simples e comuns como o Raul Rees, o Greg Laurie, o Mike McIntosh e Chuck Smith, que são pessoas comuns para fazer a sua obra. Eu adoro ouvir o Raul Rees no rádio. E olha que eu tenho que sacrificar a mim mesmo, porque eu estou numa outra rádio nesse mesmo horário. Eu ouvi o Raul Rees essa semana e ele estava descrevendo a sua situação de quando ele fazia parte dos fuzileiros navais. Ele era um matador cruel. Ele matou tantas pessoas que ele foi trazido de volta aos Estados Unidos e internado num hospital como deficiente mental. E ele disse que o psiquiatra falou que ele estava totalmente perdido. E assim é o Raul, uma pessoa comum, mas ungido pelo Espírito de Deus e usado por Deus para realizar a sua obra. Então, os apóstolos não eram muito espertos, não eram ótimos, não eram muito notáveis, mas simples e comuns, que foram enviados como apóstolos para representar a Cristo. Versículo 5: Jesus enviou estes 12, ou seja, os fez apóstolos. Versículos 5 e 6: Ele lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ao dizer a eles para que não seguissem pelos caminhos dos gentios, Jesus estava restringindo a sua área de ministério. Eles não deveriam ir para o sul, na cidade de Samaria. Eles não deveriam ir para o oeste, para Tiro e Sidom. Eles não deveriam passar do norte de Damasco, mas deveriam ir somente ao redor da região da Galiléia, nem mesmo às cidades de Decápolis, mas somente aquelas comunidades judaicas ao redor da Galiléia. E assim, na primeira missão dos discípulos, eles tinham uma área muito restrita para trabalhar.
Eles deveriam ser precursores da sua vinda, porque ele iria visitar cada uma dessas vilas, e eles eram, portanto, mais ou menos, os precursores da sua própria vinda a essas vilas. E então eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse, lá no capítulo 1, versículo 16: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. E Jesus veio primeiro para os judeus, e ao enviá-los agora era algo bem limitado, somente para os judeus. Eles não deveriam ir aos gentios ou aos samaritanos. Entretanto, ele mesmo iria mais tarde se revelar à mulher samaritana. Ele curaria também a filha de uma mulher cirofenícia e finalmente ele falaria aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lemos isso em Marcos 16:15. Mas era importante no plano de Deus que o evangelho viesse primeiro aos judeus. E assim houve primeiro esse ministério restrito dos discípulos, quando ele os enviou pela primeira vez. Eles não deveriam ir a todo mundo ainda. Era apenas para os judeus, nem mesmo para os samaritanos, mas somente para os judeus. Mais tarde, ele disse: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Lemos isso em Atos 1:8. Mas agora eles estão restringidos à região da Galiléia. Deveriam chegar somente às comunidades judaicas, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Perceba que ele não disse as 10 tribos perdidas da casa de Israel. As 10 tribos perdidas não é um termo bíblico. Não existem 10 tribos perdidas. Deus sabe exatamente onde elas estão e quem elas são. Ele nunca as perdeu. E quando chegar a hora, ele selará 12.000 de cada tribo para serem conservados durante o período de grande tribulação. E ao enviá-los, Jesus disse, versículo 7, E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. O que é o reino dos céus, esse termo glorioso? Bem, nós veremos as parábolas sobre o reino em nosso próximo estudo, ao chegarmos a Mateus 13 e 14. Mas o que é o reino dos céus? Jesus disse que devemos orar dizendo: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pelo que estamos orando quando oramos pelo reino dos céus? Jesus disse: É chegado o reino dos céus. Jesus disse que o reino dos céus estava entre eles e não dentro deles. Mas, na realidade, o reino de Deus é chegado para todos que reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Rei. E se você hoje já reconheceu o senhorio de Jesus Cristo, se ele é o rei da sua vida, você já é um cidadão do reino. O reino dos céus já chegou para você. E como cidadão, há muitos benefícios incríveis para os cidadãos desse reino. Como cidadão dos Estados Unidos, eu tenho muitos benefícios. Mesmo quando eu viajo para outros países, existem algumas proteções que eu recebo como cidadão americano. Se eu me envolver em algum problema, há sempre embaixadas que eu posso correr porque estão lá para ajudar os cidadãos dos Estados Unidos com qualquer dificuldade que eles venham a ter. E as pessoas dessas embaixadas nos países estrangeiros vão tentar ajudar os cidadãos dos Estados Unidos, que é um benefício de ser cidadão. Só porque eu sou um cidadão, eles vão me defender e falar por mim e fazer as coisas acontecerem, porque eu sou um cidadão dos Estados Unidos e os Estados Unidos têm a obrigação de garantir aos seus cidadãos certos direitos e certos privilégios. E por isso eu gosto de ser cidadão americano, por causa desses direitos e privilégios que eu tenho como cidadão. Mas eu também sou um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. E eu digo a vocês, os direitos e privilégios que eu tenho como um cidadão do reino dos céus ultrapassam completamente os direitos e privilégios que eu tenho como cidadão dos Estados Unidos. Onde quer que eu vá, eu tenho proteção, eu tenho autoridade, a autoridade do reino dos céus por trás de mim.
E Jesus está dizendo: vão e preguem, dizendo: é chegado o reino dos céus. E eles deveriam mostrar os aspectos do reino dos céus, de acordo com o que Jesus lhes disse. Versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Nós lemos em Isaías 35 sobre alguns aspectos do milênio, onde o coxo saltará de alegria, o mudo cantará louvores a Deus, o cego contemplará a glória do Senhor e o evangelho será pregado aos mansos e aos pobres. E assim Jesus está lhes dizendo para demonstrarem aspectos do reino ao libertar os homens do reino das trevas. Eu amo a forma com que o Senhor chamou o apóstolo Paulo lá na estrada para Damasco. Quando Paulo estava falando com o rei Agripa, contando sobre o seu chamado na estrada para Damasco, Paulo disse que o Senhor havia lhe dito para ir aos gentios, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Lemos isso em Atos 26, 18. E, portanto, o chamado de Paulo ao ser enviado aos gentios era o de libertá-los do poder de Satanás e trazê-los a Deus, do poder das trevas para a luz. Como um cidadão do reino de Deus, eu fui liberto do poder das trevas e agora eu devo levar libertação às pessoas, aquelas que vão aceitar a mensagem e vão receber a Jesus Cristo como Rei. Esse é o efeito. Elas são libertadas do poder das trevas e trazidas à luz, do poder de Satanás para fazer parte do reino de Deus. E existem muitas pessoas vivendo hoje no reino das trevas. Existem dois reinos no universo. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, existia apenas um reino no universo, o reino de Deus, o reino da luz e da vida. Mas Deus, no seu reino, criou esses seres que chamamos de anjos e lhes deu a capacidade de escolha. E um desses anjos, um querubim ungido, perfeito em beleza, perfeito em sabedoria, motivado pelo orgulho, decidiu exaltar a si mesmo como Deus. E ele foi o primeiro mórmon. E a inspiração por trás dos mórmons hoje é a de ser como Deus. Shakespeare escreveu para uma de suas peças. Ele disse: fuja da ambição, pois por esse mesmo pecado anjos caíram. Como foi que Satanás tentou Eva no jardim do Éden? Ele falou: Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Essa isca ainda funciona hoje, e ainda existem aqueles que estão tentando ser como Deus. Muito trágico isso. Agora, na sua rebeldia contra Deus, em seu orgulho, se levantando para ser como Deus, ele formou um segundo reino no universo, um reino que era o oposto ao primeiro reino, um reino que estava em rebeldia contra o primeiro reino, o reino da morte e das trevas. Assim, existe agora no universo dois reinos opostos: o reino de Deus, o reino de luz e vida, governado por Deus, e agora um sub-reino contrastando com o primeiro, se rebelando contra o primeiro, o reino de morte e trevas. Quando Deus criou o homem e o colocou aqui sobre o planeta Terra, ele colocou o homem aqui no reino de Deus. Adão tinha comunhão com Deus. Deus descia e tinha comunhão com Adão lá no jardim do Éden. E existia essa linda comunhão com o homem e Deus no reino de luz e vida. Mas Satanás, o governador do reino da morte e trevas, foi até Eva e perguntou: Deus falou que você poderia comer de todas as árvores? Sim, exceto pela árvore que fica no centro do jardim. Ele nos disse que se nós comermos dessa árvore, morreremos. E Satanás disse: vocês não vão morrer. Essa é a melhor árvore do jardim. Deus não está sendo justo com você, Eva. Ele está tentando esconder de você algo muito bom. Essa árvore é a chave para o conhecimento. E Deus não quer que você coma dela porque ele sabe que quando você comer dessa árvore, você será tão sábio quanto ele, sabendo o bem e o mal. Ele está tentando evitar que isso aconteça, mas você tem que prová-la. Como você pode saber se não prová-la?
E assim Eva, sendo enganada, comeu da árvore, e os seus olhos se abriram, e ela deu desse fruto ao seu marido Adão, e ele o comeu. Mas naquele ato de desobediência a Deus, que foi um ato duplo, porque foi um ato de obediência a Satanás, porque eles deixaram o reino de luz e vida e foram levados ao reino da morte e das trevas. Eles levaram toda a humanidade para o reino da morte e trevas, porque eles não podiam passar adiante o que eles não tinham. Eles perderam os seus lugares no reino de Deus, no reino de luz e vida. Lemos em Romanos 5,12: Portanto, como por um entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E assim cada um de nós, nascido de Adão, nasceu em pecado e moldado pela iniquidade. Por natureza nascemos como pecadores, e por natureza fomos feitos filhos da ira. Nascemos no reino da morte e das trevas. Mas há uma outra árvore. A árvore da vida ainda está disponível. É através de Jesus Cristo. E se você escolher vir para o reino de luz e da vida, você pode vir pela cruz de Jesus Cristo, usando o mesmo exercício de livre-arbítrio que Adão usou para deixar o reino de Deus. Você pode usar isso para retornar para o reino do Senhor, já que Jesus pagou o preço por nós. Portanto, a tarefa dos apóstolos era a de pregar o reino. É possível agora para o homem tornar a ter comunhão com Deus. Você pode sair do reino das trevas e da morte. Você pode entrar no reino da luz. Você pode se libertar do poder de Satanás e você pode conhecer o que é comunhão com Deus. E esse é o glorioso evangelho que proclamamos hoje. Esse é o glorioso evangelho que ainda pregamos. É possível para aquela pessoa que está presa no reino das trevas e da morte, aquele homem que foi alienado de Deus por causa da sua vida segundo a carne, é possível para ele conhecer o poder do Espírito de Deus na sua vida. Ele pode sair do reino das trevas e ir para a gloriosa luz e para a liberdade dos filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, através da árvore, da cruz. E é por isso que muita gente culpa Adão hoje pelos seus problemas e se sentem injustiçados por terem que sofrer por causa dos erros de Adão. Eu estava fazendo uma caminhada com um grupo de crianças lá do Arizona, numa montanha chamada Lemon. E enquanto eu os estava guiando pela trilha, eu ouvi um grito lá atrás, no final da fila. Então eu voltei para ver o que aconteceu. Esse garoto havia chegado perto demais desse cacto. Esse tipo de cacto é conhecido por quebrar facilmente e se prender a você. E o garoto tinha um desses bem preso a ele. E ele gritava bastante. Então eu peguei 2 pedaços de madeira e com eles consegui tirar o cacto do menino. E enquanto ele estava chacoalhando a sua mão, ele disse: tudo culpa daquele Adão. E eu disse: em qual escola dominical você vai? Ele falou: eu vou na primeira igreja batista. E eu falei: muito bem, eles estão lhe ensinando uma doutrina correta. Vocês sabem que os espinhos e as ervas daninhas são resultados da maldição. Lá em Gênesis 3, do 17 ao 18, nós lemos: Maldita é a terra por causa de ti, espinhos e ervas daninhas te produzirá. E muitas vezes olhamos para as misérias que enfrentamos e dizemos: aquele Adão nos arrumou essa bagunça, ele fez uma escolha terrível. Quando ele foi escolher entre a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, por que ele não escolheu a árvore da vida? Porque ele comeu da outra árvore primeiro. E a árvore da vida estava bem no meio do jardim. Por que ele não comeu dela? Que insensato. E nós estamos prontos a criticar Adão por causa da sua decisão tola. Mas, na realidade, ainda existem 2 árvores hoje e você é que tem a escolha. Você pode escolher comer da árvore da vida, porque Deus lhe deu a opção de crer e receber Jesus Cristo para ter a vida eterna. Ou você pode escolher desobedecer a Deus e se rebelar e comer do fruto do mundo e permanecer na morte. E assim, você não pode culpar Adão pela sua condição, você só pode culpar a si mesmo, porque muitos estão seguindo a insensatez de Adão.
não escolhendo comer da árvore da vida que Deus disponibilizou para todos os homens através de Jesus Cristo. Agora, Jesus disse aos seus discípulos, versículo 8: De graça recebestes, de graça dai. Eu me pergunto como isso se encaixa a esses evangelistas de hoje. Eu tenho uma carta na minha mesa e eu queria tê-la aqui comigo agora. É algo clássico. Nós temos esses amigos judeus em Israel, com quem temos tentado compartilhar as verdades de Jesus Cristo com eles. Mas essa é uma tarefa difícil porque ele é um guia turístico e guia muitas excursões de cristãos. Como guia, ele vê os bastidores de muitos cambalachos. Quando eu vou para lá, ele começa a me contar sobre esses cambalachos que ele vê, onde esses guias turísticos levam as pessoas para um determinado lugar e esses famosos evangelistas começam a explorar o povo financeiramente. Ele me conta essas coisas e, por alguma razão, ele entrou no mailing de alguns desses evangelistas e, por isso, ele recebe essas cartas do tipo: Querido irmão, você tem sofrido com dor de ouvido ultimamente? Ou talvez com algum problema nos olhos, ou nariz, ou joelho, ou está com hepatite? E eles fazem uma lista comprida e, eventualmente, eles vão acertar alguma coisa. E eles dizem: Eu apenas senti de orar por você ultimamente e acho que há alguma coisa errada. Por que você não me escreve e compartilha o seu problema comigo? Agora, não precisa mandar nenhum dinheiro para o meu aniversário, mas eu tenho trabalhado para o Senhor 341 dias por ano e eu estou bastante cansado. E eu vou sair de férias e seria bom poder contar com um dinheirinho extra. E o nosso órgão acabou de quebrar. E eles então escrevem esse tipo de coisa. E esse amigo meu recebe essas cartas e ele é esperto o suficiente para enxergar além disso, e para ele o ministério é uma fraude. Jesus disse aos seus discípulos: De graça recebestes, de graça dai. Eles não deveriam cobrar pelos seus serviços. Eles não deveriam recolher ofertas para si mesmos. Eles receberam de graça do Senhor e de graça deveriam dar. E o Senhor disse, versículo 9: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Ou seja, não carregue nenhuma moeda. Versículo 10: Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Agora, você pode ir e é certo que as pessoas lhe apoiem. Você não tem que levar um monte de dinheiro com você. É certo que as pessoas apoiem você. O operário é digno do seu alimento. Entretanto, você não deve ir e se transformar num peso ou depender inteiramente das pessoas. Versículo 11 ao 13. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes nalguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Naquela época, eles realmente pensavam bastante antes de conceder uma bênção a uma pessoa. Se eles cumprimentassem você, eles geralmente o cumprimentariam com uma bênção do Senhor. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre você e a sua descendência. E se mais tarde eles achassem que a pessoa não era digna, que era um gentil ou outra coisa, ele podia voltar e dizer: Eu retiro a bênção. Eles achavam que tinham que retirar as bênçãos que concederam caso a pessoa não a merecesse ou não fosse digna. E aqui Jesus está dizendo que se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Versículo 14 ao 16. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Agora, alguns dizem: bem, as serpentes não são muito prudentes. Elas não são consideradas como criaturas muito sábias.
E eu ouvi um professor de biologia zombando da sabedoria de Cristo, dizendo à classe que serpentes não são prudentes, e para o Senhor dizer sejam prudentes como a serpente foi algo bem estúpido. E com isso ele demonstrou que possui muito pouco conhecimento em biologia. Um dos alunos se manifestou dizendo: Quanto tempo você acha que viveria sem braços e pernas, tendo que tomar conta de você mesmo e vivendo num deserto? E assim você tem que dar a ele algum crédito, porque pelo menos elas sobrevivem. O servo do Senhor, inofensivo como as pombas. Versículo 17 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Portanto, vocês não têm que preparar todo o discurso com antecedência, apenas permita que o Senhor o unja pelo seu Espírito. Versículos 21 e 22. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, aqui temos a base para a doutrina da perseverança dos santos, que frequentemente é usada como contraste àqueles que apoiam a total passividade, ao extremo da segurança do crente. E existem os que defendem isso de aquele que perseverar até o fim, e a perseverança dos santos. Mas a verdade se encontra em algum lugar no meio termo. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. E Jesus está se referindo à jornada que faria por essas cidades. E assim, se eles te perseguirem numa cidade, simplesmente fuja para a seguinte: vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes de eu me encontrar com vocês. Eu estarei logo atrás de vocês, ministrando nessas cidades. E aqui, Jesus não está se referindo à sua segunda vinda, mas apenas ao seu ministério nessas cidades da Galileia. E ele falou, versículos 24 e 25, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Isso é suficiente. É claro que é. Isso é maravilhoso. Se nós pudéssemos apenas ser como nosso Senhor. E ele disse: Você não é maior que o seu Senhor. É mais do que suficiente ser como o Senhor. Que Deus nos ajude a ser como o Senhor. Versículo 25. Se chamaram Beelzebu, ou Senhor das Moscas, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, eles me chamaram de nomes, eles os chamarão de nomes também. Versículos 26 e 27. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Eu os tenho ensinado, eu os tenho treinado, eu tenho dito a vocês nesses encontros que temos. Agora vão e proclamem essas verdades abertamente. Tudo aquilo que vocês ouviram nesses encontros que tivemos, vão e proclamem. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele não está dizendo para temerem Satanás. Satanás não tem capacidade de destruir a sua alma no inferno. Ele está dizendo: temam a Deus, não temam os homens. A pior coisa que o homem pode fazer é lhe matar. Então, por que você deve temer o homem? Mas
temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo disse isso em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. E vocês devem temer aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma ao inferno. Esse é quem vocês devem temer. Versículo 29. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, ou seja, uma moeda, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. A vontade do vosso Pai. E mais uma vez, o vosso Pai supervisiona a sua criação. E algo comum na criação de Deus são os pardais. Eles são tão comuns que quase chegam a não ter valor. Você podia comprar 4 deles por 1 centavo naquela época. 2 pardais por um ceitil. Entretanto, nenhum pardal cai sem a vontade do nosso Pai. Como Deus é detalhista em relação a nós. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Agora, olhe para nós aqui hoje. Alguns facilitam as coisas para o Senhor, mas não é interessante os detalhes que Deus sabe sobre nós? Ele sabe mais sobre nós do que sabemos sobre nós mesmos. Ele sabe cada detalhe sobre você. Isso mostra o quão interessado em você o Pai está. Ah, se nós soubéssemos o quanto nosso Pai está interessado em nós, os seus filhos. Versículo 31. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se Deus toma conta dos pardais, e Ele está dizendo, não se preocupem se eles os matarem, não existe nem mesmo um pardal que caia ao chão sem que o Pai o saiba. Se você cair por proclamar o Evangelho, se você for morto na missão de alcançar outros com o glorioso amor de Cristo, isso não acontecerá sem o conhecimento do Pai. Você não tem nada a temer, nem mesmo ao homem. O pior que ele pode fazer é matá-lo. Versículos 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Isso é pesado, né? Esse verso é pesado porque todos nós ficaremos diante de Deus um dia, ficaremos diante do Criador do universo. Agora, se eu confessei Jesus Cristo diante dos homens, quando meu nome for chamado e eu tiver que me colocar diante de Deus, Jesus virá e me confessará diante do Pai. Ele vai falar: Pai, este é o Chuck, ele é perfeito. Não é isso que Judas diz? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Por que vocês dão risada quando eu falo que ele dirá que eu sou perfeito? Porque vocês sabem a verdade. Eu sei a verdade, mas também conheço o poder do meu Redentor. Quando ele me confessar diante do Pai e quando ele me apresentar diante do Pai, eu serei impecável nele, irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Mas, se uma pessoa tiver negado a Jesus diante dos homens, ela ficará sozinha diante de Deus. Os livros serão abertos, e aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece os segredos do coração. A Bíblia diz: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Lemos isso em Hebreus 4,13. E lá, na vergonha do seu próprio ser e tudo exposto, e você pode até virar para Jesus e dizer fervorosamente: Senhor, Senhor, e ele balançará sua cabeça dizendo: eu nunca conheci você. Que coisa pesada, né? Se você me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O Evangelho de Jesus Cristo une os homens. Ele traz para perto um cobrador de impostos e um zelote, mas o Evangelho de Jesus Cristo também divide os homens. Ele divide os homens em 2 categorias: aqueles que fazem parte do reino de Deus e aqueles que fazem parte do reino das trevas. Mas Jesus causa divisão entre os homens, como também os une, e muitas vezes Jesus divide pessoas numa mesma família.
Um filho vem para o reino da luz, mas o pai continua a se rebelar no reino das trevas, e assim vem a divisão e a diferença. Contendas, às vezes, surgem por causa da diferença entre pertencer ao reino da luz e ao reino das trevas. Versículos 35 e 36. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus estava falando por experiência própria, porque nessa época, em particular, os seus irmãos estavam contra ele. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O nosso amor por Cristo tem que ser supremo, maior até do que pelos membros da nossa família, se eles não estiverem unidos à nossa mesma fé. Se eles não fazem parte do reino da luz, o nosso amor por Cristo deve exceder até mesmo o nosso amor por aqueles da nossa própria família. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quando chegarmos no capítulo 16, nós tomaremos a nossa cruz e o que isso significa. Versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E isso também nós vamos ver no capítulo 16. Versículo 40. Quem vos recebe, e agora vocês podem ver a autoridade que Jesus dá aos seus discípulos. Você passa a representar o Senhor. Você deve ser como o seu Senhor. Versículo 40 ao 42. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E assim você, na verdade, está fazendo tudo isso para o Senhor, dando como se fosse ao Senhor. Dando a um servo do Senhor, você o recebe como se estivesse recebendo o Senhor, e dando como se você estivesse dando ao Senhor. E você receberá uma recompensa por isso, até mesmo por um copo de água fria. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E então Jesus os enviou na frente e depois partiu para fazer o acompanhamento, indo para as cidades. Eles eram os homens de frente, antecedendo a Jesus. Versículos 2 e 3. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João havia sido preso por Herodes. João estava pregando que o reino dos céus era chegado. E ele falou: Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E aqui, João ainda está na prisão de Herodes, e ele está dizendo ao Senhor: Ei, vamos começar esse show logo. Porque mesmo o próprio João não compreendia totalmente a missão de Cristo na sua primeira vinda, mas estava pensando que ele iria estabelecer imediatamente o reino de Deus como foi prometido no Velho Testamento. E pelo fato de Jesus ainda não ter proclamado o seu poder e deposto o jugo romano, e o fato de João ainda estar na prisão, isso estava o deixando impaciente. E então ele enviou os seus discípulos a Jesus para perguntar: Você é realmente o que havia de vir, ou nós devemos começar a procurar por mais alguém? Mas na verdade o que ele estava dizendo mesmo era: Vamos começar isso logo. Eu estou cansado de ficar sentado aqui nessa cela. Vamos colocar logo o reino em prática. Vamos começar logo esse movimento. Você é mesmo o que haveria de vir ou devemos procurar por outra pessoa? E agora, Jesus, versículo 4 ao 6.
respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Agora, Jesus, ao invés de responder a João diretamente, ele aponta para o seu ministério, para as obras que ele estava fazendo. Você se lembra na noite em que Jesus foi traído, enquanto ele estava conversando com seus discípulos? E João registra esse momento tão fielmente lá no capítulo 14, onde Jesus disse: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E Felipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus respondeu: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Em outras palavras, Jesus estava apontando para suas obras como evidência da sua missão, da sua pessoa e da sua autoridade, apontando para suas obras. Ele também disse em João 10, 25: As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Elas eram a evidência. Ele estava cumprindo as promessas do reino contido no Velho Testamento, fazendo o paralítico andar, o cego enxergar e o mudo falar, o surdo ouvir. Os mortos estavam sendo ressuscitados, os pobres ouviam as boas novas do Evangelho. Ele estava cumprindo os aspectos do reino, as suas obras serviam de testemunho. Tudo o que ele fez foi curar alguns dos que estavam ao seu redor, abrir os olhos do cego, e ele disse: Agora vão e contem a João Batista o que vocês viram, e digam a ele que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim, pelo fato de eu não estar estabelecendo o reino imediatamente e derrubando o jugo romano, estabelecendo um reino físico e visível aqui na terra. Versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, ou seja, à multidão, a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? João tinha pregado no Rio Jordão. Existiam muitos juncos lá no rio. Vocês foram até o rio apenas para ver o vento balançando os juncos? Por que vocês deixaram as suas cidades e foram até o Rio Jordão? O que vocês foram ver lá? Obviamente, vocês não foram lá para ver os juncos sendo agitados pelo vento. Versículo 8. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Um homem com roupas chique? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, eles não estão nas prisões do rei. João estava na prisão do rei naquele tempo. Os que usam esse tipo de roupa estão no palácio do rei. Versículos 9 e 10. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ele está declarando a eles que João era realmente o cumprimento da promessa de um precursor que viria antes do Messias para preparar o seu caminho. Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em outras palavras, a nossa posição como filhos de Deus, através de Jesus Cristo, nos coloca numa melhor posição em relação aos do Velho Testamento.
A nossa posição de termos o Espírito Santo habitando em nós nos coloca numa grande vantagem. Dentre todos nascidos de mulher, não há profeta maior que João Batista. Porém, os privilégios que Deus tem concedido a nós, a sua igreja, excedem os de João. Muitas vezes nós pensamos, deve ter sido uma bênção para Abraão ter tido aquele tipo de relacionamento com Deus, e Moisés e Davi também. Mas, na verdade, a oportunidade que temos para nos relacionar com Deus através do Espírito é tremenda. O fato de Deus habitar em nós pelo Espírito Santo e de nos encher com seu Espírito é absolutamente incrível. E assim, mesmo o menor de nós, cheio do Espírito de Deus, caminhando nessa gloriosa comunhão com Jesus Cristo, tem maiores privilégios do que os da velha dispensação. Versículo 12. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. João havia sido jogado na prisão e em breve seria decapitado. O reino dos céus iria sofrer violência. O próprio rei seria crucificado e por isso o reino dos céus estava sofrendo violência pelo homem. Versículo 12 ao 15. E pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, de forma interessante, de acordo com Jesus, João Batista era Elias. Isso traz um pouco de confusão. E quando chegarmos ao capítulo 17, nós veremos isso mais detalhadamente. Quando o sacerdote Zacarias estava servindo no templo, o anjo Gabriel apareceu e disse que a sua esposa Isabel, que era estéril e já estava com idade avançada, iria gerar um filho e que ele deveria chamá-lo de João. E o anjo lhe disse: ele irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Mateus cita aqui a profecia que Jesus também citou sobre o precursor do Messias. E basicamente, o Senhor estava dizendo que João o Batista era o precursor do Messias, indo adiante no espírito e virtude de Elias. Quando João Batista começou o seu ministério, pessoas começaram a desafiar a sua autoridade e disseram a ele: quem é você? Você é Elias? E João respondeu que não. E então eles disseram: quem é você? E ele falou: voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Também citando outra passagem das Escrituras sobre o precursor. A razão para essa ambiguidade é pelo fato de que antes de Jesus voltar de novo e estabelecer o seu reino físico e visível sobre a terra, Elias também haverá de vir, assim como João Batista foi um tipo de Elias, porque ele veio no mesmo espírito e virtude ou poder. E da mesma forma que há dois aspectos sobre a vinda de Jesus Cristo, a primeira para ser crucificado, sofrer violência, a segunda será para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também há dois aspectos sobre o precursor Elias. João Batista veio para cumprir a primeira vinda no espírito e no poder de Elias, mas o próprio Elias retornará antes do retorno de Jesus. Elias profetizará diante do Senhor ao povo judeu, não para o mundo, mas para o povo judeu para converter os corações dos pais aos filhos, ou seja, para trazer o povo judeu de volta à fé dos patriarcas em Deus Pai. Em Apocalipse 11:2, eu estou convencido de que uma daquelas duas testemunhas em Jerusalém com certeza será Elias, porque ele terá o poder de fechar os céus para que não chova durante o seu ministério, assim como Elias orou e não choveu. E ele tem o poder de chamar fogo do céu sobre os seus inimigos para consumi-los, assim como Elias chamou fogo sobre o capitão e seus soldados, que vieram em nome do rei para levá-lo. E assim Elias virá antes do Senhor. Porque eu acredito que a vinda do Senhor está tão próxima. Eu acredito que Elias está vivo e morando em algum lugar do planeta hoje. Porque eu acredito que estamos muito próximos da vinda do Senhor. Eu não acredito que alguém saiba quem ele é ou onde ele está. Ele pode saber sobre si mesmo, mas eu não estou procurando por ele. Eu estou ansioso pela vinda do Senhor. Eu acho que é fácil desviarmos a nossa atenção da atração principal por causa de outros eventos secundários.
Ah, como é o anticristo? Eu me pergunto se ele poderia ser o anticristo. Mas vamos nos concentrar no principal evento, Jesus Cristo. E assim Jesus está dizendo: isso é difícil de engolir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, se você consegue entender isso, se você consegue lidar com isso, se você consegue receber isso, ele é Elias. E se você não consegue aceitar isso, então entenda como você quiser. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim, num sentido, era Elias, vindo no espírito e na virtude, como precursor do Messias, mas ainda não é o cumprimento total da promessa lá em Malaquias. Versículo 16: Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Eles estão buscando entretenimento. Versículo 17. E dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. O que vocês querem? O que vocês estão procurando? Versículos 18 e 19. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que as pessoas queriam então? Elas ainda não sabiam o que elas queriam. João veio não comendo nem bebendo e diziam: tem demônio. Jesus veio se misturando com o povo e diziam: ele é amigo de pecadores, ele é amigo de publicanos, é um beberrão. Versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido. É interessante que essas cidades que ele denunciou na região da Galiléia foram todas destruídas e hoje não resta nada além de ruínas. Na realidade, não faz nem muito tempo que eles acabaram de descobrir sinais da cidade de Betsaida. Por muito tempo, se pensou que a Bíblia estava falando sobre um lugar fictício, até que recentemente os arqueólogos descobriram as ruínas de Betsaida. Mas essas cidades que Jesus denunciou, interessantemente, todas elas desapareceram. Considerando muitas outras cidades, como Tiberíades, que era a capital da região da Galiléia, onde Herodes viveu. Mas Jesus realmente não foi para Tiberíades e por isso ela ainda permanece lá. Mas Cafarnaum se foi, Betsaida se foi, Corazim se foi. E assim todas essas cidades que ele denunciou desapareceram do mapa. E Jesus continuou falando, versículo 21 ao 23. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Cafarnaum funcionava como a sede de Jesus. Ela era a sua cidade. Foi lá que ele passou a maioria do seu ministério. O seu ministério terreno se passou em Cafarnaum e ao seu redor. A maioria dos milagres que Cristo realizou foi em Cafarnaum, e mesmo assim as pessoas de lá não se arrependeram. E ele disse: se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que se operaram aqui em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. E assim, o julgamento que ele pronunciou sobre Cafarnaum era a de que ela fosse lançada ao inferno. Versículo 24. E vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E por que isso? Porque a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Quanto maior o entendimento e a luz dada a alguém, maior o julgamento dessa pessoa. E dessa forma, quando Deus realmente julgar, será de acordo com o entendimento e o conhecimento que Deus tem dado. De acordo com a graça a que fomos expostos, será o grau de julgamento pelo qual seremos julgados. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: ele havia acabado de repreender essas cidades por não se arrependerem, por falharem em receber.
Em seguida, ele começa a orar ao Pai, dizendo, versículo 25: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pai, eu agradeço a Ti por ter ocultado a verdade aos grandes e importantes de Cafarnaum e Betsaida, mas aqui estão esses pequeninos, pessoas simples, pessoas comuns, às quais o Senhor escolheu revelar a Sua verdade e o Seu amor. Jesus continuou, versículo 26, Sim, ó Pai, porque assim Te aprouve. Ou seja, eu Te agradeço, Pai, por o Senhor ter escolhido revelar o seu amor e a sua verdade apenas às pessoas simples. E eu também sou grato. Como é glorioso saber que Deus escolheu se revelar apenas aos simples. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus disse, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora, Jesus, depois dessa oração, quando ele disse, Obrigado, Pai, porque escolheste se revelar não para o sábio ou o entendido, mas para os pequeninos. Ele disse, Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e só realmente conhece o Pai aqueles que receberam revelação pelo Filho. Havia muita gente que pensava que conhecia o Pai, mas essas pessoas tinham conceitos errados sobre Deus. Há muitas pessoas hoje que pensam que conhecem a Deus, mas seus conceitos sobre Deus são totalmente bagunçados. Jesus disse, ninguém conhece o Pai a não ser que eu revele o Pai a ele. Eu observo os conceitos que muitas pessoas têm sobre Deus, conceitos que desenvolveram na sua própria cabeça. Ah, se eu fosse Deus, eu viveria assim, eu faria assim, reagiria assim, eu responderia dessa forma, e portanto, esse é o meu Deus. Eu criei o meu próprio Deus segundo o meu gosto e o meu desejo. Isso tem sido muito comum ao longo da história. Os homens criam o seu próprio Deus, mas ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o revela. E então, Jesus faz o amplo convite. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você percebe que Jesus está relacionando o desassossego da humanidade com a falta de Deus? E ele está dizendo que você nunca saberá o que é descansar até que você conheça a Deus. Venha a mim e lhe darei descanso. Venha a mim e eu revelarei o Pai a você. O convite, é claro, vem de Jesus para você. O convite é para ir a Ele e a promessa é de que, se você for a Ele, Ele lhe dará descanso. Por isso, a primeira percepção que uma pessoa tem quando ela vem para Jesus Cristo, a primeira percepção que ela tem é uma paz interior muito profunda. E é tão bom. Eu não consigo explicar por quê, mas é muito bom. E eu também não estou mais fugindo de Deus. Eu não estou lutando com Deus. Na verdade, agora eu começo a realmente entender o Pai, e o meu desassossego era devido à falta de Deus. Mas agora, ao vir a Jesus Cristo, de repente há uma paz linda dentro de mim, há descanso. E depois Jesus disse, versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo era aquilo que era colocado sobre bois, para que pudessem puxar o arado. Basicamente, o que o Senhor está dizendo é, permita que eu reine sobre a sua vida, e eu lhe guiarei ao trabalho que eu tenho para você. Porque o Senhor tem um propósito e um plano para cada um de vocês. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, disse, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Lemos isso em Filipenses 3:12. Jesus Cristo prendeu cada um de vocês, e quando ele prendeu você, ele o prendeu por um propósito e um plano específico que ele tem para a sua vida. O Senhor tem uma obra para cada um de vocês fazer para ele. Ele tem um plano para cada uma das suas vidas. O Senhor não desperdiça nada. Ele é muito conservador. Ele usa tudo. E quando ele prendeu você, ele tinha um propósito e um plano em mente para você realizar para a sua glória e para o seu reino.
Paulo, reconhecendo isso, tendo se dedicado a servir ao Senhor depois de 30 anos, disse: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tome o meu jugo sobre você. Eu tenho um plano para a sua vida. Agora permita-me tomar